Tudo bem, pessoal? Nessa aula de hoje, eu vou falar para vocês como que a gente faz a análise de diferentes circuitos com amplificadores operacionais. Vocês vão se lembrar que na aula passada nós fizemos a análise desse circuito que está aqui à direita, que eu estou circulando, e para isso a gente fez o estudo desse diagrama de blocos aqui. Isso deu certo, né? Só que foi um pouco trabalhoso a gente pensar no diagrama de blocos, depois a gente montar o circuito, fazer a análise baseado no que a gente usou do diagrama de blocos. Eu quero agora transpor essa análise para uma análise mais elétrica, de modo que, quando vocês forem apresentados a novas topologias de amplificadores operacionais, que vocês consigam realizar essa análise de maneira simplificada. E agora, antes de começar a falar da aula, eu queria dizer uma coisa. Existem muitos livros, eu sei que algumas metodologias, que simplesmente vão pular o que eu vou apresentar aqui para vocês. Eles vão passar quais regrinhas vocês têm que seguir para fazer a análise do circuito, e se vocês seguirem essas regrinhas, vocês vão conseguir obter o resultado correto. Eu só vou falar das regrinhas lá no final da aula e vou fazer um exemplo. Essa aula vai ser toda tentando explicar o que acontece com um circuito quando a gente coloca a malha fechada aqui no meu circuito com o amplificador operacional e vamos entender esses fenômenos e por meio da compreensão desses fenômenos nós vamos tirar algumas regrinhas para análise de circuitos realimentados com o amplificador operacional. Eu não me sentiria bem só passando as regrinhas para vocês e fazendo um monte de exemplo, porque parece que cai do céu e está muito longe da verdade, tá? Então essa vai ser uma aula mais teórica e as próximas aulas para frente, aí nós vamos fazer várias topologias práticas, vamos estudar várias aplicações do que a gente vai deduzir nessa aula aqui. Então vou fugir um pouco da metodologia convencional. Ok, voltando para o que a gente tinha estudado na aula passada, eu só queria lembrar que a gente concluiu que, para esse tipo de circuito aqui, o nosso ganho de tensão ele era dado por essa expressão aqui, que eu coloquei dentro dessa caixa, e quando a gente dizia que o nosso ganho A era muito grande, o que é mesmo, na prática ele é muito grande, esse ganho se aproximava de 1 sobre beta. E foi assim que a gente conseguiu modificar o valor desses resistores aqui e obter tensões diferentes na saída. Só relembrando o que a gente fez na aula passada. Agora vamos estudar as consequências disso aqui. A primeira consequência disso a gente chama de curto-circuito virtual. Vejam o seguinte, gente, eu só copiei lá de cima aqui para baixo os diagramas. A gente sabe que a minha tensão de saída é dada por essa equação aqui. Isso foi deduzido na aula passada para vocês. Então, se essa é a minha tensão de saída, a minha tensão nesse ponto aqui não será nada mais do que o beta vezes a minha tensão de saída. No caso, beta A dividido por 1 mais beta A vezes a minha tensão de entrada, né? Porque a tensão de saída é esse ganho vezes a tensão de entrada. Agora, pessoal, vamos comparar esse valor aqui com esse valor aqui. Vejam que ambos são alguma coisa vezes Vin. No caso do Vin somente, eu tenho 1 vezes Vin. Só que esse ganho aqui, gente, esse ganho, pensem o seguinte comigo. A é um valor muito grande. Falei para vocês pensarem, 200 mil, 300 mil, 400 mil. O nosso ganho beta aqui vai ser 1/2, 1/10, 1/5. Então, beta vezes A é um valor muito, muito grande, não é? Se beta vezes A é um valor muito grande, o que é a unidade frente a esse valor muito grande? Pô, é praticamente nada, né? Ou seja, a gente pode descartar
esse 1 aqui no meu denominador. O que vai me resultar o quê? Que toda essa fração ela é muito próxima de 1. Olha que legal. Ou seja, o que a gente concluiu, gente? A gente concluiu que a tensão que aparece aqui, ó, no meu terminal inversor é praticamente a mesma tensão que aparece no meu terminal não inversor. A gente chama isso de curto-circuito virtual. Vejam que para que isso seja verdade, eu precisei ali do meu ramo de realimentação. Tá? Isso não é, se eu pegar um amplificador operacional sem realimentação, isso não é verdade. Tá? Isso é um erro muito comum. Isso só é verdade quando a gente utiliza a realimentação. Num circuito prático, a gente pode ver que o que acontece? Essa tensão que estava aqui, que é a minha tensão de entrada, ela vai aparecer também aqui. Então, essa tensão nesse ponto, ela é aproximadamente Vin. Por que isso se chama curto-circuito virtual? Porque é como se houvesse um curto-circuito, né? A tensão nesses dois pontos é a mesma. É virtual, tá, gente? Muita gente fala assim, então conecta os dois terminais de uma vez. Não, de forma alguma, tá bom? Isso aqui é um efeito da realimentação. E vai ser um dos pontos-chave para a gente conseguir calcular mais facilmente esse tipo de circuito. Vamos fazer o cálculo já de uma vez? Vejam que, já que esse ponto aqui contém Vin, Vin, qual que é o valor de Vout? Bom, isso aqui é um divisor resistivo, né? Então a gente sabe que R2 dividido por R1 mais R2 vezes Vout tem que ser igual a Vin. Olha aqui, gente. O que era isso aqui? A gente chamou isso aqui tudo de quê? De beta. Não chamamos isso de beta? Ou seja, a gente concluiu que Vout é igual a Vin dividido por beta. Que foi exatamente o que a gente tinha concluído na aula passada. Olha aqui, ó, Vout é igual a Vin dividido por beta. Só que a gente passou por um caminho muito mais complexo. Vejam que usando o conceito de curto-circuito virtual, eu cheguei a esse mesmo resultado. Olha que facilidade. Tá bom? Existe outra coisa que eu tive que assumir aqui, que eu fingi que não vi. Mas nós vamos falar dela agora, se eu não me engano. Isso, agora. Outra coisa que vai acontecer quando a gente fizer a realimentação no meu circuito é o aumento da minha impedância de entrada. O que isso significa, gente? Quando eu usei um amplificador operacional, eu fingi ali em cima que não existia uma resistência, uma impedância aqui na entrada. Né? Eu simplesmente fechei o olho e falei, ela é infinita. E agora nós vamos ver que isso realmente funciona na prática. E por quê? A gente vai assumir que exista uma impedância, uma resistência aqui na minha entrada finita. E que eu vou coletar a minha diferença de potencial para ser amplificada nos terminais dessa resistência. No caso ideal, essa resistência seria infinito, então perfeito. Então vamos supor que ela existe e ver o que acontece com ela quando a gente faz aqui, ó, a realimentação. Eu não estou desenhando o resto do circuito aqui para a direita, porque isso não interessa agora, tudo bem? Mas a realimentação tem que estar presente para que isso seja válido. Vamos calcular, gente, qual que é a corrente que passa por essa resistência, por exemplo. Então, como V igual a RI, chamei essa resistência de RI igual a tensão aplicada sobre ela. Qual que é a tensão aplicada sobre ela? É Vin, que é a tensão do terminal não inversor de um lado, menos isso aqui. Ó, a gente já tinha deduzido qual que seria a tensão no terminal
não inversor. Vocês se lembram? Olha ela aqui. Menos essa tensão. Quando eu faço essa subtração, eu obtenho que R vezes I é igual a Vin dividido por esse fator aqui. Ótimo. Só para eu colocar essa equação na forma padrão, que é V igual a RI, eu passei o denominador multiplicando, então eu consegui que Vin é igual a uma expressão vezes I. Essa expressão, gente, ela faz papel de quê? De uma resistência em malha fechada. Ou seja, quando eu fechei a minha malha, a resistência devido à imperfeição do meu amplificador diferencial, que existe, que tem um valor finito, alto, porém finito. Quando eu fecho a malha, o que acontece? Ela é multiplicada por 1 mais A beta. 1 mais A beta é um valor altíssimo. Então, uma resistência de entrada que já era grande fica gigante com a realimentação negativa, ok? Ou seja, gente, o que acontece? Eu posso, na prática, quando eu tiver realimentação, falar essa resistência é tão grande que ela é infinita. O que isso implica aqui para o meu circuito? Isso implica, gente, que a corrente que entra aqui pelos meus terminais é nula, é zero. Vocês lembram que eu falei assim, quando eu fiz essa análise aqui, eu fingi que não vi uma coisa. O que eu fingi que não vi? Bom, eu fingi que isso aqui era um divisor resistivo perfeito. Por quê? Porque eu já sabia que essa corrente aqui, essa corrente aqui era aproximadamente zero. Então, sempre que eu estiver fazendo uma análise de um circuito realimentado com amplificador operacional, eu posso assumir que as correntes nos terminais de entrada, que a gente chama de correntes de polarização, são zero, e eu posso assumir que existe um curto-circuito virtual. Isso aqui, gente, já vai facilitar a nossa vida de analista de uma forma que vocês não imaginam. Existe ainda uma outra coisa que a gente não vai levar tanto em consideração, mas que eu também assumi aqui de forma implícita. Quando a gente faz esse amplificador, eu não considerei a impedância de saída desse sistema. Lembra que eu falei para vocês que o ganho era A vezes a diferença entre os terminais não inversor e inversor. E eu fingi que não existia nenhuma resistência aqui na saída do meu amplificador operacional. Fingi que ela era zero. E eu vou ver, agora eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer isso sem medo. Vejam que aqui eu fiz uma pequena representação do meu amplificador. A minha entrada ela está aqui. Eu coloquei agora uma carga, tá? Porque eu vou precisar dessa carga. E eu coloquei aqui um ramo beta de realimentação. Vejam, pessoal, que o que eu quero entender, o que acontece? Eu quero olhar aqui do ponto de vista dessa carga. Quando essa carga olha aqui para dentro, o que ela vê, gente? Essa carga, ela vê um equivalente de Thevenin ali do meu amplificador. Então, essa carga está aqui. Ela olha aqui para dentro. Eu tenho um amplificador. E dentro, na saída desse amplificador, existe a resistência de saída dele, que a gente pode considerar aqui como sendo a resistência de Thevenin vista pelo lado de fora desse amplificador. Eu quero descobrir, essa resistência de Thevenin é a resistência de saída quando eu fecho a malha. MC não, né? MF, malha fechada. Estou usando em português. Então, vamos tentar calcular isso aqui. Esse cálculo vai ser mais sutil, tá, gente? O argumento aqui é mais difícil de acompanhar, mas vocês viram tudo isso em circuitos elétricos. Vocês vão precisar se lembrar de teorema de Thevenin. Se vocês não se lembrarem, me procurem que eu faço uma revisão com vocês. Hoje, na hora da aula também, eu faço uma revisão, se vocês não se lembrarem. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, a tensão de saída, agora, em vez de considerar sendo esse ponto aqui,
eu tenho que lembrar que agora tem uma resistência atrapalhando ali a minha saída. Se eu desconsiderar a carga aqui do meu ramo de amostragem, gente, a tensão de saída agora nada mais é do que uma aplicação sobre um divisor resistivo entre a minha RL, que é meu resistor de carga, e esse Rzinho aqui, que é a imperfeição do meu amplificador. Ou seja, a minha tensão de saída vai ser RL dividido por Rzinho mais RL, que é a fração ali do meu divisor de tensão, vezes o resultado da amplificação. E eu já lembro para vocês que o resultado da amplificação eu já sei que a tensão no meu terminal inversor aqui, ela é o que, gente? Ela é beta vezes o meu Vout. Se eu resolvo essa equaçãozinha aqui para obter o meu Vout, eu obtenho isso aqui, ó. E vocês têm que ver que essa equação lembra... O que essa equação lembra, gente? Se isso não está aqui, é aquela equação que a gente já tinha lá em cima. Vamos ver ela aqui, ó. Olha ela aqui. A equação que a gente já tinha. A gente está cansado de ver ela. Vamos voltar. Opa. Só que agora, como eu tenho um Rzinho que está atrapalhando a minha vida, vejam que ele muda. Se esse Rzinho fosse zero, perfeito, eu teria o que eu já sabia mesmo. Vamos considerar alguns casos, gente. Se a minha resistência de carga for infinita, ou seja, não tenho carga nenhuma, a minha tensão de saída vira o que eu já tinha. Se a gente estiver pensando no equivalente de Thevenin, isso aqui é o que, gente? É a tensão de circuito aberto. O que a gente vai precisar se lembrar agora é o seguinte, ó, uma pequena revisão de teorema de Thevenin. Imagina que eu tenho uma fonte de tensão e eu tenho um valor de resistência aqui. Se eu coloco o meu RL infinito, seria como verificar qual que é essa tensão de circuito aberto. Então, vamos supor que eu obtenha aqui 10 volts nessa tensão. Se eu coloco uma resistência aqui de valor igual à minha resistência de Thevenin, essa tensão ela cai para metade, não cai? Ou seja, quando essa tensão cair à metade, quer dizer que o valor da resistência externa que eu estou conectando é igual ao valor da resistência de Thevenin interna ali do meu sistema. Então, eu vou usar esse truque. Olha aqui. Olhando para essa fórmula, se eu coloco um RL, que é Rzinho dividido por 1 mais AB, substituam aqui para você ver. O que vai acontecer? O resultado, gente, vai ser metade. Então, isso quer dizer que esse valorzinho de RL que eu escolhi vai ser igual ao valor da minha resistência de Thevenin. E agora, esse é o ponto que o argumento é mais complexo, né? Mas faça um exemplo na mão, vocês vão ver que faz todo sentido do mundo. O que aconteceu então, gente? A minha resistência de saída em malha fechada, ela foi dividida por esse fator aqui. Então, uma resistência que já era inicialmente pequena, ficou o quê? Minúscula. Ficou minúscula. Então, quando eu vou fazer a análise do meu amplificador operacional, eu posso assumir 3 condições de idealidade, caso exista realimentação negativa. Primeira, curto-circuito virtual, ou seja, as tensões no terminal inversor e não inversor são as mesmas. Segunda, impedância de entrada infinita, ou seja, não vou ter corrente ali saindo, não vou ter corrente entrando nos meus terminais de entrada do meu amplificador operacional. Terceiro, impedância de saída nula, ou seja, o efeito de carga, o efeito de carregar o meu amplificador não vai ser tão presente, eu não vou ver esse divisor resistivo aqui. Então, posso assumir que ele praticamente não existe. Na prática, posso assumir que o meu amplificador funciona idealmente, né? Que ele amplifica simplesmente a diferença de tensão das duas entradas, e é só isso, eu não vou ter nenhum divisor na saída para puxar um pouco dessa tensão para ele. Então,
beleza, mostrei os 3 pontos e vamos lá, na prática. Esse circuito aqui, que vocês não viram ainda comigo, como que a gente faria para resolver ele? Vocês vão ver que com isso fica tudo muito fácil. Vamos calcular o ganho de tensão aqui desse circuito. Primeira coisa, usando o curto-circuito virtual. Se o terminal não inversor está conectado no terra, o terminal inversor também tem uma tensão, então, de 0 volts. Perfeito. Se aqui tem uma tensão de 0 volts, qual que é o valor dessa corrente aqui? Gente, vocês concordam que o cálculo dessa corrente é super tranquilo. Lei de Ohm. Vamos calcular aqui, então. Então, essa corrente vai ser igual a Vin dividido pelo meu R conectado no meu terminal inversor. Como é que eu calculo agora a saída? Bom, a gente usa que, já que a impedância de entrada é infinita, eu não tenho nenhuma corrente entrando aqui no meu amplificador operacional. Ou seja, essa corrente I passa inteira pelo meu resistor aqui de realimentação. Ou seja, gente, usando lei de Ohm novamente, o meu Vout vai ser menos RF vezes essa corrente, ou seja, R menos Vin. Olha aqui, que conclusão que eu tiro? Vou fazer em preto, que eu acho que é mais fácil de ver. O meu ganho de tensão para esse caso específico foi o quê? Menos RF dividido por R menos. Viu como foi fácil? A gente não teve que partir para diagrama de blocos, entender os efeitos da realimentação. Usando essas regras que eu deduzi aqui para vocês, a gente consegue tirar o ganho dessa configuração, que a gente fala que é o amplificador inversor. Ok? Eu vou parar por aqui. Nas próximas aulas, nós vamos ver uma quantidade indescritível de topologias diferentes, usando o amplificador operacional. Quando a gente fizer isso, vocês vão aplicar diversas vezes esses conceitos e calcular os vários ganhos de cada topologia. E não são os ganhos. Vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer topologias que subtraem tensões, topologias que somam tensões, topologias que somam depois multiplica por um valor. Então a gente vai conseguir fazer muita coisa. E tudo usando essas regras que eu expliquei para vocês aqui nessa aula, que vai facilitar em muito a análise. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido. Até a próxima. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo. Falou, tchau!